Quem se importa? Quem se importa? Quem não lembra de muitos adesivos nos caminhões e nos carros? Alguns bem famosos. Quem não lembra daquele que dizia bebê a bordo? Talvez alguns aqui deveriam até ter esse, adesivo no carro. Temos bebês no nosso berçário, isso é muito bom. Mas também, fora o bebê a bordo, veio outros, como ninguém a bordo. Se esse carro desgovernar, é porque fui arrebatado. Ex-namorado no porta-malas. Se buzinar, eu dou ré. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas um adesivo chocante que me chamou muito a atenção foi: quem se importa? Quem se importa? Hoje em dia, irmãos, parece que essa resposta seria: acho que ninguém se importa. Vivemos dias de grandes indiferenças. As dificuldades emocionais, indiferenças às dificuldades espirituais, sem se falar das dificuldades financeiras e sociais em nosso país. Poucas pessoas estão se importando uma com a outra. Poucas pessoas estão parando, ouvindo e principalmente pregando as boas novas. Quantas vezes nos deparamos com pessoas andarilhas e nem olhamos para elas? Quantas vezes nós desprezamos elas? Mas a questão se aplica também para nós como igreja. Será que corremos o risco de nos tornarmos indiferentes para com os perdidos? Será que pode ocorrer isso dentro do nosso coração, ao ponto de quando olharmos para alguém, não faz diferença? Muitos de nós queremos viver a nossa vida, cuidar da nossa vida, e com isso, quem se importa com o próximo? Eu creio que essa frase deveria estar estampada na frente da nossa igreja. Quem se importa? Mas junto com ela a resposta: Cristo se importa. Cristo se importa por você e quer te salvar. Amém, irmãos? Quando foi, irmão, a última vez que você sentiu compaixão pelas almas perdidas? Quando nós deparamos com a passagem no Novo Testamento, Jesus Cristo chegando às portas de Jerusalém, ele para, olha e chora, porque ele contempla um povo que estava sem pastor, um povo sofrido. Eu creio que Jesus Cristo, ele não só chora pelas almas, mas também ele sabia o que ia passar. A via dolorosa estava a passos à frente dele, mas ele seguiu, por amor, aquelas ovelhas. Será que estamos tendo compaixão ao ponto de dobrar nossos joelhos e orar pela alma perdida? Irmãos, se realmente nós estivéssemos se importando com o nosso próximo, será que essas cadeiras estariam vazias hoje à noite? Será que realmente nós estaríamos ainda aqui? Talvez sem terminar a construção, estaríamos talvez lá dentro já por causa de espaço físico. Será que nós estamos de fato se importando com o nosso próximo? É importantíssimo entender isso. Enquanto estamos debaixo de um ar-condicionado, ou o clima natural lá fora, abaixo dos nossos pés, há milhares e milhares de milhões de pessoas chorando, rangendo seus dentes, porque estão em chamas no inferno. Muitas pessoas, inúmeras, talvez muitos parentes nossos do passado que já partiram, estão nesse lugar de tormento eterno. Será que nós estamos realmente se importando com essas almas perdidas? Nos dias de Jesus, os líderes religiosos, os fariseus, eles mantinham uma atitude de desprezo e indiferença para com o pecador. Lucas 15, de 1 a 2 diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir,
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que coisa é essa? Mas devemos cuidar para não ter o mesmo coração. A frase dos fariseus era: quem se importa? Numa contra-reação, Jesus, ele nos conta 3 histórias: a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Essas 3 histórias abrangem o esforço tremendo de nosso Senhor Jesus Cristo a evangelizar o perdido. Jesus, irmãos, ele quer estimular nossos corações a entender que Deus se importa com os pecadores perdidos e ele quer salvá-los, amém? Deus se importa com os pecadores perdidos e ele deseja salvá-los. E Deus, ele quer que nós tenhamos esse fogo, essa paixão pela alma perdida. Note as figuras que Jesus usa aqui nessas parábolas. O pastor, a mulher e o pai perdoador representam Deus. A ovelha, a moeda e o filho representam o pecador perdido. E o filho mais velho representa o crente indiferente, que não está nem aí com o próximo, com o teu irmão. Deus, ele se importa com os perdidos e ele quer salvá-los. Ele almeja a salvação. Mas porque Deus, sendo soberano, poderoso, um Deus santo, justo, por que ele deveria preocupar-se com o pecador perdido? Por que ele quer salvá-los? Nesta noite, então, nós veremos 4 razões do porquê Deus quer salvar o perdido. Primeira razão: Deus, ele se importa com os perdidos e quer salvá-los, porque os perdidos são a perda de Deus. Não somente o homem perdeu a comunhão com Deus, mas o próprio Deus perdeu a comunhão com os homens, não porque ele quis, mas por causa do próprio pecado do homem. Quando falo, irmãos, de perdido, estou me referindo à condição, à posição dessa pessoa diante de um Deus santo. As 3 histórias tratam de algo que se perdeu. O pastor perdeu uma ovelha, a mulher perdeu uma moeda e o pai perdeu um filho. Agora, note uma coisa: mais importante do que a sua perdição é a pessoa que perdeu, Deus. Conforme Jesus explica aqui, foi Deus que perdeu algo. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu perco alguma coisa, principalmente quando eu perco as chaves do carro ou até mesmo da casa. Um outro dia, eu perdi o cartão de crédito e não encontrava. Essa semana mesmo eu perdi o meu celular e eu fui encontrar ele lá no shopping Santa Úrsula. Isso porque eu perdi no novo shopping e fui buscar no shopping Santa Úrsula. Amém, pela graça de Deus, a pessoa era uma boa pessoa, guardou, ele é gerente da loja de Polo, e ele entrou em contato, eu entrei em contato e consegui então recuperar o celular. Mas eu perco as coisas muito fácil. Dou graças a Deus pela minha esposa, Elisane. Ela é perita em encontrar coisas. Eu acho que todas as nossas esposas são, não é verdade? Elas são ótimas para isso. Eu perco, não leva 5 minutos, a Elisane está balançando na mão, né? E ela fala: o que eu mereço? Eu falo: um beijo, meu amor, né? Daí eu vou e dou um beijo nela. E ela fala: só um beijo? Ah, tá. Mas é assim, né? É horrível quando você perde algo. E Deus, ele perdeu a comunhão com os homens, porque o homem caiu em pecado. Santo, santo, santo é o Senhor, e nós somos profanos por causa do pecado. Não, o santo e o profano é como água e óleo, não se misturam. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, fala que os nossos pecados separam nós de Deus, e Deus não ouve as nossas orações por causa dos nossos pecados. Não tem como ter comunhão com o Senhor sendo pecador, principalmente o pecador perdido. Não tem como. Devido ao pecado
e a queda, a maior glória da criação de Deus foi perdida. Deus perdeu a condição de um relacionamento de amizade, prazer e propósito para com o homem. E é o maior desejo de Deus manter essa comunhão. Tanto é que Ele fez um plano para poder alcançar novamente o homem. Logo depois de Gênesis 2, quando o homem cai em Gênesis 3, Deus então, Ele mata um cordeiro, tira aquela pele e veste a nudez de Eva e Adão, mostrando ali uma sombra de Cristo, que um dia o cordeiro viria e seria morto por toda a humanidade, amém, irmãos? Por todos aqueles que nele crê. A busca pelos perdidos não é uma tarefa desagradável para o nosso Deus. A busca pelos perdidos é um esforço que envolve todo o seu ser. Ele deseja de todo o coração buscar o perdido. Jesus declara que Deus seria incoerente em não se importar em buscar os pecadores perdidos. Eles não apenas estão perdidos, mas eles representam algo que Deus também perdeu. Segunda razão, Deus se importa com os perdidos, e Ele quer salvá-los, porque os perdidos têm valor para Deus, amém, irmãos? Muito valor. Diz assim, 1 Timóteo 2, 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, amém? Deus, Ele quer que todos os homens, todos os seres humanos se arrependam e creiam que Ele é o Senhor e o Salvador. Cada um desses itens da parábola representa um bem valioso. Nos dias de Jesus, a riqueza de uma família era medida pelo tamanho do seu rebanho, era seu saldo bancário. A mulher que tinha 10 moedas, ela teve uma grande perda ao perder uma moeda de prata. O que dizer então do valor de um filho, de uma alma para Deus? Deus, Ele ama a todos, ao ponto de Ele se entregar, não colocou condições no amor dEle. Deus, Ele quer salvar a todos. Os perdidos são alvos da maior atenção de Deus, tanto quanto cada um daqueles que já estão firmados na rocha que é Cristo. Note as 3 perspectivas nessas parábolas sobre o perdido. Os perdidos fora da igreja, 3 a 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantas são as ovelhas perdidas fora desse aprisco, irmãos? Olha, é grande a nossa cidade. Tem muitas ovelhas clamando por salvação lá fora, ovelhas que não pertencem ainda ao aprisco do nosso Deus. Veja só, pelo IBGE, quantas almas mais ou menos tem em nossa cidade. Foi estimada pelo IGBE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em 682.302 pessoas, mais ou menos, no ano de 2017. Essa foi a última contagem mais recente da população de Ribeirão Preto. Entre os 30 maiores municípios brasileiros, a população ribeirão-pretana foi a 6ª com maior taxa de aumento
populacional, 1,3%. Portanto, cresceu o dobro do que a capital paulista. Parou para pensar nisso? Cresceu o dobro. O dobro. Religião. De acordo com os dados do censo de 2010, a população ribeirão-pretana está composta por católicos, 60%, ou melhor, 61%, evangélicos, 20%, pessoas sem religião, 8%, espíritas, quase 7%, e os demais estão divididos ali no restante da porcentagem. A nossa cidade, ela é mais hoje católica do que evangélica. Por quê? Porque quando você olha na imigração, houve mais italianos entrando em Ribeirão Preto do que outras pessoas de outros países. Ou seja, italianos católicos. O catolicismo cresceu mais ainda em nossa cidade. City Ribeirão é um bairro grande, onde teremos a nossa futura igreja. Mas a igreja, o aprisco, ela tem que se expandir. Quantos estão lá fora clamando por salvação? E o nosso pequeno rebanho aqui tem tudo para alcançar esse povo, amém, irmãos? Porque nós somos instrumentos usados na mão do nosso Deus. Ele quer te usar para alcançar essas almas. Ele quer aumentar o aprisco dele. Nós não queremos simplesmente imaginar uma igreja feita de alvenaria. Não, a igreja somos nós, aqueles que aceitaram a Cristo. E é essa igreja que Deus quer que cresça. Como? Arrolando nome de novas pessoas no livro da vida. Amém? Fazendo com que elas se arrependam, entendam o Evangelho e creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os perdidos fora da igreja são muitos, muitos. Também os perdidos dentro da igreja, de 8 a 10. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Devemos entender que também dentro da igreja há pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. É lógico que hoje, infelizmente, está pregando aí a mensagem, a doutrina da prosperidade, e igrejas estão ficando cheias. Essa igreja, com certeza, ela ia ficar cheia se colocássemos uma placa: você pode ficar próspero, você pode resolver todos os seus problemas conjugais aqui, todos os tipos de doenças, você será curado nessa noite. Mas são poucas as igrejas que estão pregando o verdadeiro evangelho. Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. É esse evangelho que tem que ser pregado. Por isso que as igrejas estão ficando inchadas, cheias de pessoas vazias, cheias de pessoas sem o Espírito Santo. Mas Deus conhece cada um de nós, e o pastor, ele preza muito para que você tenha essa convicção da salvação em Cristo Jesus. Aos meus olhos eu vejo cristãos, mas só Deus vê o nosso coração, amém, irmãos? É importante você ter a convicção para onde você vai se você morresse hoje. Na igreja há também pessoas que não foram salvas. Há também, e essa igreja é a igreja local. É a igreja no qual as pessoas adentram, ouvem o evangelho, e muitas vezes elas são convencidas e não convertidas. Eu posso dizer para vocês que há muitos pastores que ainda não se converteram. Uma vez evangelizando em Curitiba, nas ruas, eu entregando meus folhetos e pregando a palavra de Deus, me deparei com um homem e eu falei assim: o senhor aceita uma pequena porção da palavra de Deus? Fala sobre a salvação em Cristo Jesus. E ele olhou para aquele folheto e falou assim: eu não preciso disso.
Eu falei assim, todos nós precisamos, é a palavra de Deus, pegue. Ele falou assim, meu filho, entenda, eu sou pastor, eu vou para o céu, eu tenho convicção que eu vou para o céu, porque eu sou pastor. E eu infelizmente tive que dizer a ele, olha meu caro, no inferno está cheio de pastores, o inferno está cheio de boas intenções, o inferno está cheio de boas obras, porque obras não salvam ninguém. Efésios capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aquele homem falou assim, não, só o meu título de pastor já declara que eu sou salvo. Infelizmente, não é porque é pastor que pode dizer que é salvo. A resposta certa da boca dele seria, eu já aceitei a Cristo como Senhor Salvador, eu confessei os meus pecados diante dele, eu reconheci que sem ele eu estaria indo para o inferno, então eu tenho essa convicção, meu irmão, que se eu morrer hoje, eu irei para o céu. Mas a resposta foi errada, ele confia mais no eu do que em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja está cheia muitas vezes de almas, mas almas vazias. Do que adianta 5, 6 mil pessoas dentro de uma igreja, mas poucas com os seus nomes arrolados no livro da vida? Nada adianta. Do que adianta você ficar curado hoje e amanhã adoecer novamente e ir para o inferno? Do que adianta hoje você conseguir a casa dos sonhos, aquele carro importado, você ter uma vida farta, sem ter Cristo como Senhor Salvador? Louco, diz a palavra de Deus em Lucas, hoje mesmo te pedirá a tua alma. E para onde você vai? Do que adianta criar celeiros, plantar, guardar, ficar rico e nada levar? Coitado dos faraós, que ao morrer acreditavam que levando na sua tumba todos os seus bens, infelizmente ia todos os seus escravos vivos, e ali eles morriam naquele lugar, com aquele corpo que começava a cheirar mal. Nada vamos levar desse mundo, irmãos, nada. Assim como nós nascemos, assim também morreremos, mas a alma que tem Cristo, tem tesouros celestiais, amém? Tem um tesouro maravilhoso lá no céu guardado para você. Do que vale a doutrina da prosperidade sem Cristo? Do que vale você ser curado hoje sem Cristo? Do que vale o seu casamento ser perfeito sem Cristo? Há igrejas cheias de almas vazias. Que Deus salve almas entre nós, amém, irmãos? É importante isso, muito importante. Os perdidos, desviados da igreja, capítulo 15, de 11 a 32, fala sobre o filho pródigo, aquele que quis os seus bens e foi viver o mundo. Ali também é uma figura do homem perdido, que ele entende a situação dele, ele vê a podridão que ele está, e então ele clama ajuda pelo Pai. Aqui são aqueles que se afastam de Deus. Quantos passam pela igreja e saem sem a salvação? Quantos já nos visitaram? Quantos sentaram nessa cadeira, ouviram o verdadeiro evangelho e saíram sem Cristo muitas vezes? Por isso precisamos visitá-los, amém, irmãos? Por isso que nós temos aqui como ministério visitação. Por isso que nós temos lá o papelzinho que preenche, né, os dados daquele que nos visitam, e nós vamos atrás dele, porque infelizmente nem todos, quando ouvem a primeira vez, aceita Cristo. Eu mesmo, depois de umas 5, 6 vezes, eu fui aceitar a Cristo, mas muitos passam pela igreja, ouvem o evangelho e ainda não aceitam a Cristo. Precisamos buscá-los, precisamos visitá-los e pregar as boas novas para eles também. Terceira razão, Deus se importa com os perdidos e Ele quer salvá-los, porque eles estão perdidos em si mesmos.
estão perdidas em si mesmas. Note o que Jesus está mostrando. A ovelha, ela se perdeu e não conseguiu voltar. A moeda não tem condição de se encontrar. O filho que saiu de casa e desperdiçou sua herança não conseguiu se recuperar, se o pai não aceitasse de volta. Jesus, ele quer nos mostrar que o homem está mais adortido com o pecado. O homem perdido, ele está morto no pecado, irmãos, morto. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Devemos entender que o ser humano nasce morto espiritualmente, ele nasce sem vida com Deus. Nós podemos dizer que o mundo hoje são mortos-vivos, estão andando por aí sem vida verdadeira. Por isso que Paulo ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e resplandecerá a luz de Cristo entre eles. Nós que somos vivos em Cristo Jesus, devemos nos levantar, mostrar Cristo através de nossas vidas para essas pessoas que são mortas. Devemos entender que o ser humano ele nasce morto espiritualmente, e isso fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olhando para a história de Adão e Eva, nós sabemos que eles comeram e fisicamente não morreram naquele exato momento. Ali Deus estava dizendo sobre a segunda morte, a morte espiritual. Adão e Eva e todos aqueles que viriam depois era para ter plena vida com Deus, vida eterna. Mas o homem desejou desobedecer a Deus, e com isso veio a morte espiritual, a separação eterna do homem com Deus por causa do pecado. E isso diz também em Romanos 5, capítulo 12: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E essa morte é aquela morte eterna, que todos os seres humanos nascem com ela, nasce. Se hoje você morrer sem Cristo, você vai para um lugar de tormento eterno, mas quando você crê em Cristo, você então passa a ter vida, e isso fala em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, nem todo mundo crê, é fato. Quantas vezes evangelizando na rua, você sabe quem é Cristo? Pasme, muitos dizem, não sei, quem é Cristo? Eu já ouvi várias vezes isso, ou não sabem, ou até sabem, mas como uma história, não crendo que realmente Cristo é o Filho de Deus, é Deus. Mas todos quanto receberam, foram feitos, transformados em filhos de Deus, amém? Aí sim, passa da morte para a vida, e isso fala em João capítulo 5, versículo 24, Jesus dizendo para os fariseus: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra, a Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O verbo está o quê? No presente, tem a vida eterna. E ele fala do futuro: não entrará em juízo, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Ou seja, passou da morte espiritual para a vida eterna. Amém, irmãos? O ser humano, o homem perdido, ele é morto pelos seus pecados, por causa dos seus pecados. E essa morte é eterna, e só Cristo pode dar vida eterna para essa pessoa.
mas Deus dá vida eterna através de Jesus. Efésios 2, 4, 9, ele conclui ali: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Para que ninguém se glorie. A fé salvífica não é aquela fé que você tem, que você crê que vai alcançar os seus objetivos. Essa fé salvífica é só dada no momento da salvação por Deus. Ele abre o nosso coração, o nosso entendimento, mas precisa ter arrependimento. Precisa você se arrepender e crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Irmãos, no início eu nasci uma vez, para morrer duas. Agora nasci duas vezes, para morrer uma só vez. Amém? Primeiro eu nasci através da minha mãe, uma vez, mas eu iria morrer duas vezes. Eu nasci morto espiritualmente e ia morrer fisicamente. Agora eu nasci duas. Eu nasci através do nascimento natural e eu nasci através do Espírito Santo. Agora eu vou morrer só uma vez. Amém? O meu corpo vai perecer. Esse corpo vai morrer um dia, mas eu estarei com o Senhor. Estarei na glória com Ele. Nós agora nascemos duas para morrer somente uma vez. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Sem a ajuda de Deus, as almas dos perdidos continuarão a viver num mundo de desesperança, sem auxílio, eternamente mortas e perdidas. Quarta e última razão: Deus se importa com os perdidos e Ele quer salvá-los, porque há regozijo no céu quando um pecador se arrepende. Cada parábola enfatiza a alegria e a celebração nos céus, quando um pecador se arrepende. Versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. O regozijo é o que está no pano de fundo de cada história: júbilo, alegria, regozijo. Essa é a maior intenção de Cristo, que a alegria seja uma das virtudes mais presentes nos céus, quando um pecador se arrepende e crê nele como Senhor e Salvador. Se essa alegria é tão grande nos céus, com certeza será na vida dessa pessoa. Não foi diferente na minha, irmãos. Dia 23 de julho de 1995, às 13h45, porque eu estava olhando no relógio quando me pregaram o Evangelho, me deu aquela explosão de alegria. Eu queria sair evangelizando todos, falar de Cristo a todos, principalmente aos da minha casa. E é essa alegria que Deus quer que novamente nós tenhamos, aquele primeiro amor, aquela vontade de pregar o Evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia, aquela que deixa Cristo de fora, a igreja rica, que não precisa tanto mais de Cristo, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos, não querem servir. É uma igreja apática, fria, que está esperando o retorno de Cristo, mas não está se importando com as almas que estão indo para o inferno, e são muitos que estão indo para o inferno.
E Deus, Ele clama pela salvação de cada um. Você se importa? Você sente amor pelas almas perdidas? Irmãos, devemos entender que onde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário, e esse campo pode ser a tua casa. Como é triste, se Cristo voltasse hoje, nós, pela graça dele, sermos arrebatados, mas talvez o seu cônjuge, talvez o teu filho, talvez a tua filha, a tua mãe, o teu pai ficando, talvez o teu próximo morrendo sem Cristo, indo para esse lugar de tormento eterno. Você se importa com as almas perdidas? Você se importa com aqueles que estão perecendo, indo para o inferno? Clame: Senhor, me dê intrepidez, me dê coragem para evangelizar, coloque em minha boca as tuas palavras, encha o meu coração, aviva-me, Senhor, me dê a alegria da tua salvação. Irmãos, se muitos aqui voltasse para o passado, vamos voltar talvez lá para a primeira igreja em Campos Elíseos. Quem daqui era de lá? Muitos. Eu ouvi falar muitas coisas boas daquela igreja, que tinha ônibus para buscar as pessoas, para buscar os perdidos e também os salvos. Eu já ouvi falar que aquela igreja saía aos domingos para evangelizar. Eu ouvi falar que aquela igreja à tarde tinha um grupo que entregava folhetos e evangelizava. Eu ouvi falar que de sábado aquela igreja pregava o evangelho. Eu ouvi falar que aquela igreja foi um grande aprisco do nosso Deus, e nós almejamos isso, amém, irmãos? Nós queremos isso. Ao adentrar na nossa igreja, ela vai ficar vazia. Hoje ela é pequenininha, quase todas as cadeiras completas, mas City Ribeirão vai ser pequena, e Deus quer te usar, amém? Ah, Senhor, nos dê esse desejo, aquele mesmo desejo de outrora, onde evangelizávamos, onde os jovens tinham o prazer de evangelizar. Irmãos, eu sou daquela mocidade que tinha desejo de pregar o evangelho. Uma vez por mês nós tínhamos missões em nossa igreja, e nós vínhamos fantasiado de personagens de países, para fazer peças teatrais na igreja, para mostrar o desejo de Deus pelas almas perdidas em outras nações. Nós tínhamos desejo de entregar o folhete no semáforo, nós tínhamos desejo de evangelizar. Eu não me esqueço que de terça-feira, que era dia de visitação da igreja, chegava em torno de 40 pessoas para fazer visitas. O pastor tinha que dividir em grupos, era um desejo ardente. Os jovens, eles tinham desejo de entoar hinos de louvor. Jovens, eles procuravam o outro e falavam: vamos fazer um especial hoje à noite? Vamos nos preparar para cantar domingo de manhã? Desejo de servir ao Senhor. Todos nós se importávamos com o nosso próximo. Irmãos, houve uma pessoa que se importou comigo. Houve um homem e uma mulher que pegou um avião, deixou o seu país, que é de primeiro mundo, para vir aqui, em nosso país. Ele bateu na porta da minha casa para pregar o evangelho. E hoje eu sou fruto do trabalho dele. Amém? E você tem a mesma história. Você tem alguém por detrás de você que se importou com você. Amém? Amém. Todos nós podemos dizer: alguém se importou comigo. Devemos também se importar, irmãos, e fazer de domingo que vem essa igreja chegar ao ponto de os jovens terem que ficar de pé lá no fundo para dar lugar para os que estão chegando, os homens ficarem de pé no fundo para que possa ficar pessoas aqui. Pregue, insta, dentro e fora de tempo, a palavra de Deus, com toda longanimidade e paciência, amém? Para que almas venham ser alcançadas ao Senhor. Meu irmão mais velho, Hélio, um dia indo com ele para a praia, ele perdeu a filha dele de 3 anos, a Priscila, e a praia estava lotada de gente, e procuramos em todo lugar,
de repente anunciaram que encontraram o corpo de uma criança. Minha cunhada caiu no chão, desesperada, chorando. Fomos até o lugar onde tinha os bombeiros, não era minha sobrinha. Mas houve um policial que encontrou ela, carregou ela no colo e disse: nós vamos ajudar a encontrar os seus pais. Eu vou te ajudar a encontrar os seus pais. Neste mundo indiferente, somos pecadores redimidos, ajudando perdidos a encontrar o nosso Deus.